Estive a ouvir a tua conversa no Eduardices e há uma parte em que falas da a tua experiência no teatro. Uhum. E naquela altura, se a memória não falha, conversa de 2 anos, mas certamente neste aspecto não mudaste muito, na opinião. Se a memória não me falha, espero não estar aqui a equivocar, dizias mais ou menos que o teatro é uma espécie de base para aquilo que tu fazes no stand-up. Base não no sentido da comédia, mas ensinou-te muita coisa quando vais a palco. Aquelas coisas que o humorista por vezes leva quase um ano a aprender e talvez tu já partes em vantagem. A minha pergunta é, ainda levas muito dessas coisas que aprendeste do teatro para palco? Ou já estão de tal maneira interiorizadas que já nem sequer pensas nisso? Olha, eu diria que é um 50-50, no sentido em que, como tu disseste bem no início, ajudou-me bastante, não só o à vontade em si estar em palco, que é muito importante, eu senti logo que isso muita diferença da minha primeira atuação para outras primeiras atuações que já vi, tinha esse à vontade, o que era bastante bom, mas principalmente pela postura, e pelos tempos. E isso eu sinto que ainda vou buscar muito aos dias de hoje, saber respeitar o silêncio, saber respeitar os tempos, os contratempos. Aí sim ainda vou buscar muito ao teatro hoje em dia, sem dúvida. Por acaso já não pensava nisso há algum tempo, mas sim, eu sinto que daquilo que eu sou, da minha persona em palco, ainda provém dos ensinamentos que tive em teatro. Até mesmo, olha, a nível de dicção, que é uma coisa que eu falho muito, que é um dos meus maiores defeitos, diria assim, ainda faço exercícios e ainda me esforço para melhorar quando vou para palco, precisamente pelas bases que tive no teatro. Portanto, sim, ou seja, era uma coisa que sentia muito no início e que usava muito essas aprendizagens. Hoje, algumas delas já estão em mim e já não penso tanto no que estou a fazer, noutras sim, claro que sim. Chegou algum dia a atrapalhar-te alguma das coisas que aprendeste no teatro quando subiste a palco para fazer stand-up? Eu acho que não. Pode ser que ainda surja esse pensamento futuramente, mas até agora não, eu creio que não. Eu tudo que peguei a nível de ensinamento teatral, tentei usar sempre da melhor forma e até agora ainda não arrependi de nada. Porque de certa forma, e eu não sei se também falei disso com o Eduardo, não me lembro bem, mas cruzam-se muito, sabes? Claro que artes muito diferentes, não há uma que seja mais difícil do que a outra, mas tem ali muitas parecenças que, se as usarmos bem, podem ser uma mais-valia muito grande. E eu acho que, pelo menos até agora, ainda não aconteceu essa situação de usar alguma técnica teatral ou assim que não se adequasse ao stand-up comedy. Pelo menos que eu saiba, pá, lá está, posso daqui a uns tempos Yeah. arrepender de estar a dizer isto. Há alguma característica que na stand-up não reconheças no teatro? Alguma coisa, como tu disseste, há coisas em que convergem, mas certamente há coisas em que divergem. No início tenhas pensado isto vai beber ao teatro, mas afinal não é bem. Esta diferença pode estar a desaparecer porque a tendência é para, seja no teatro, seja em qualquer forma no cinema, a linguagem utilizada é uma linguagem muito corriqueira, daquela que utilizamos na Uhum. rua. Uma linguagem mais depurada, temos que recuar, quer no teatro, quer no cinema, umas quantas décadas. Aí é que havia uma diferença. E essa é talvez a diferença que eu note, se bem que cada vez menor, entre a stand-up e o teatro. O teatro, o guião, em princípio, está mais depurado e a linguagem pode ou não ter que ver com aquela linguagem do dia a dia. A Uhum. stand-up, por norma, é uma linguagem mais. Muitos comediantes dizem a linguagem que usamos no café. Por norma é isso, não Uhum. quer dizer que seja. Mas também esta fronteira parece que se está a esbater. E agora pergunto-te isto, sentes que o stand-up está cada vez mais teatral, é isso? O teatro e o cinema estão cada vez mais esta linguagem corrente. Ok, E tem ok. coisas boas e coisas más. Esse tema foi abordado aqui com o Daniel Cruz. Não sei se conheces, é um guionista, foi guionista da série do Carlos Pereira. Corremos o perigo de às tantas estar toda a gente a falar da mesma forma, seja em que formato for. Exato. Num stand-up, o tom é mais ou menos igual, porque o comediante tem medo de soar ridículo. Se eu estiver a falar deste assunto, é assim que deve ser falado. Mas quando tu estás muito no presente, a utilizar a linguagem do presente, depois envelhece bem mal. Quando tu inventas uma linguagem, essa linguagem aguenta-se muito tempo. Pode não Uhum. parecer ao início atual, porque não é, nunca existiu. Em Portugal não vejo ninguém a ter essa preocupação. Criar uma linguagem. Não é questão da voz, é criar uma linguagem de eu não vou Mas utilizar. tens, eu acho que tens. Posso dar um Diz, exemplo, diz. se calhar um bocadinho mainstream, mas que para mim é um bom exemplo dentro disto que estás a falar.
O Pedro Teixeira da Mota Ok. tem ali uma linguagem, percebes? Tem ali ideias que são só dele e uma linguagem que é muito dele e se tu fores outsider, ou seja, se não acompanhares bem aquilo que ele está a fazer, não vais bem apanhar a linguagem. Esse caso já foi aqui falado aqui algumas vezes. O Pedro Teixeira da Mota não é o exemplo. Eu acho que ele é um híbrido. Cria referências, mas também se alimenta das referências que existem. A linguagem dele não é inteiramente dele. Ele está tão em contacto com o público dele que usa às deixas aquilo que o público poderia dizer, faz os seus acrescentos. Se traduzíssemos tudo o que o Pedro Teixeira da Mota diz em guião, há outras pessoas que dizem isto. Mas não é inteiramente dele nesse sentido. Não é aquilo que podíamos pensar num cinema de autor. Aquele guião, aquela linguagem não existe no mundo real. Se aquele filme for tão forte, o mundo real vai começar a beber aquela linguagem e às tantas começa a haver as trocas. É mais ou menos o que acontece com o Pedro Teixeira da Mota, só que ele está logo em contacto com o seu público. Há logo ali uma troca. Um retorno. Já estou farto de elogiar o Pedro Teixeira da Mota, mas nesta comunicação entre comediante e público, ele está num patamar à parte. Ele dá só a luz de fazer coisas que os outros têm medo. Se o seu produto se chamar, por exemplo, morango, ele às tantas está a chamar banana. Porque ele tem uma confiança tão grande no seu público. E é muito difícil chegar aí, atenção. Se imaginares fora da comédia, um empregado de mesa a vender o bitoque a dizer não, isto é uma taça de morangos. Então você está maluco. Revela uma ligação soberba com o público e foi conquistada. Exato. Certamente pode haver alguém em Portugal... Sim, que nós não saibamos ou que não nos venha assim... Sim, assim de repente não me estou a lembrar de ninguém. Sim, dentro dessa narrativa que me estás a passar, realmente é verdade. Também não estou a ver assim ninguém com uma linguagem 100% própria e... Até porque no stand-up é muito arriscado, porque a relação entre o comediante e o público é medida quase de segundo a segundo. Tens que medir bem os riscos que fazes. Se começas a falar numa forma diferente, tens de estar bué confiante. Lá está, tens razão. Há quem tente fazê-lo e não resulta precisamente por isso. Porque é difícil também criar essa ligação e é muito difícil. É por isso que, calhar, não há muito a tentar fazê-lo. Estás a adicionar uma camada de dificuldade, fora as habituais, não é? Se o público entende ou não entende a piada, se o teu estilo é já um estilo que não é suscetível de ser entendido à primeira, se é um humor negro, se afasta, se aproxima, se tem metacomédia, se tem... Tu estás a pôr ainda outra camada por cima, estás a arriscar. Queremos quer não, Portugal é um sítio curto a nível de público. Quando tu começas a tornar o teu humor, isto é a parte, talvez... É triste, mas é o que é. Quando o teu humor se começa a diferenciar demasiado, tu corres o risco de estás a atuar só para 10 pessoas. O público inicial já é curto. À medida que vais ficando diferente da maioria, e na maioria falo de comediantes, o teu público vai encolhendo. Encurtando, exato. Certamente. E ficas ali para um nicho. Se ficares, lá está. É que nos Estados Unidos há comediantes que podem dar-se esse luxo, partem logo de uma população grande. Nicho. Exato. Aqui não. E é aqui não. E por acaso, em noites de stand-up, já vi várias vezes essa tentativa, não diria que é 100% criar uma linguagem diferente, própria, mas já vi dentro desse patamar e raramente corre bem. Lá está o que estás a dizer. Não sei se é por haver várias camadas, lá está, teres uma boa piada, o público entender a tua piada, o teu tipo de humor, tens mais em adicionar esta camada da linguagem, mas os que tentam fazê-lo, agora não me vem assim à cabeça pois já vi várias vezes, isto raramente corre bem. Eu não sei até que ponto é que as pessoas também não procuram, lá está, o que estavas a falar ao início de uma certa linguagem comum que não seja muito difícil de lá chegar, estás a ver? Ou seja, que seja uma coisa mais, não digo corriqueira, mas que seja uma linguagem mais universal. O que estavas a dizer, assim, hoje em dia a linguagem, seja de cinema, teatro, stand-up e outras tantas vertentes dentro da arte, são todas muito similares. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é um facto, sim. É um facto. É engraçado analisar panoramicamente, para não nos perdermos, foquemos apenas no stand-up. Há temas que, pela força de serem bastante usados, são vistos como menores. Por exemplo, para começar um tema logo, o sexo. Assim, aquele comediante usa piadas sobre sexo, é um comediante menor. Mas é engraçado, mesmo essa pessoa, e essa pessoa que critica o outro comediante, é também comediante,
É só uma questão de tempo até começar a utilizar piadas sobre sexo. É uma ponte de entendimento fácil com o público. Seja relações, toda a gente se relaciona, melhor ou pior, com boas ou más experiências, toda a gente tem ali o vocabulário. Claro. Toda a gente tem o vocabulário ali das relações. Agora, se tu vais falar de coisas mais excêntricas, como, sei lá, tens uma panca por um pássaro qualquer. Tu sabes tudo sobre aquele pássaro. A nível de comédia, de escrita, perfeito. Entrega perfeita. Mas o público, a não ser que haja alguém... E aqui tínhamos de fazer a diferença entre um público já maduro, um público que já viu tudo e agora quer ver ali uma sofisticação. Mas temos de trabalhar com o que temos. E isso pode ser ingrato para quem está a fazer 10 minutos de um pássaro, para dar um nome, um estorninho, e depois vê, tem que recuar, tem que ir para um tema de aba larga, de relações e sexo, senão é engraçado perceber mesmo esses comediantes que ao início criticam outros e depois dão vários passos dão vários passos atrás. Eu acho que não há temas, como é que eu ia dizer? Tabu? Sim, tabu, proibidos, gastos. É sempre a tua forma de... Até mesmo aqueles que nós dizemos que são fáceis, o xixi e o cocó. Se tu tiveres uma piada boa sobre esses temas, faz, não é? Faz. Claro, tem tudo a ver com ângulos, com a forma como desenvolves o set, como dás a punch, e não tanto com o tema em si, claro que sim. Porque se formos por aí, hoje em dia já é muito difícil tu ires buscar um tema que nunca tenha sido bem falado, ou lá está, como estavas a dizer, ou ir para um tema muito fora da caixa, porque se calhar as pessoas também não querem bem isso, e tu mais tarde ou mais cedo vais ter que ir buscar aquele tema mais normalizado, diria assim. Sim, estou a perceber o que estás a dizer e concordo, sem dúvida. Sabes que eu durante uns tempos tinha, também pela minha experiência, tinha muito essa barreira mental de, quando escrevia, tentava sempre ir para temas que nunca foram bem falados ou ângulos diferentes, mas relacionamentos, que é o que vem logo assim à cabeça, o sexo. Esses são os dois exemplos mais flagrantes, mas podia-te dar outros tantos. Mas é como tu dizes, e bem, não, o que importa é a forma como tu exploras esse tema, os ângulos que tu vais buscar, porque tu podes ir buscar um ângulo que se calhar nunca ninguém foi buscar, estás a ver? É um bocado por aí. E então também já perdi essa barreira, também vou ganhando experiência e vou tendo contacto com outros comediantes. E eu percebi disso, sim, claro, que mais, como tu disseste, mais tarde ou mais cedo, temos que ir buscar esses temas para nós e tentar explorá-los de uma forma que ainda não tenha sido feita. E às vezes é muito difícil isso, claro, porque quando o tema é muito mainstream, acontece isso, que é muitas das vezes, se calhar, estás ali a achar que a tua piada é genial e estás ali a desenvolver um set que para ti é genial e depois vem um gajo, outro comediante qualquer, tu acabas de dizer, pá, já ouvi isso de outro gajo. Essa cena aí pode ser perigosa quando são estes temas já muito batidos. Vê-se entre comediantes e a relação, por exemplo, comediante e suposto público. Quando eu digo suposto público, digo público das redes sociais, que às vezes não é público de comédia. É mais crítico, assim. Se realmente o público, por exemplo, do Twitter, aquele público que comenta comédia, positivamente ou negativamente, fosse mesmo público de comédia, porra, toda a gente enchia salas. Era brutal, Mas comecei a notar isso quando falavam dos Gato Fedorento. Isso é Monty Python. Não querendo tornar isto demasiado profundo, mas acho que tem que ver com a natureza humana. Nós temos horror ao vazio. Temos que atirar uma referência à queima-roupa. No caso dos Gato Fedorento é fácil perceber a ligação. Se eles têm um humor, às vezes, nonsense, qual é a maior referência nonsense? Monty Python. Se analisares bem, só muito dificilmente é que crias uma ligação entre as duas coisas. Porque os Gato Fedorentos estão muito mais apoiados na comédia da linguagem. Os Monty Python também lá vão, mas estão mais interessados noutra coisa. Até porque muitos dos sketches deles não acabam. Fechar ao limite uma coisa e perceber que isto é tudo ridículo. Mas vale deixar exato, é um nonsense puro, sim. E isso entre comediantes de stand-up e outros, às vezes é um bocado... faz-me cócegas. O que é que o comediante está a dizer quando diz isso? Está a dizer que é miúpe. Não é pelo facto de eu fazer uma piada sobre sexo ou fazer uma piada sobre sexo, vamos a fazer a mesma piada. É preciso ver as merdas. Sim. Acho que falta detalhe nessa análise. Consoante o comediante, acho que o único critério é, pelo menos aquilo que eu tenho visto mais vezes, se o comediante pertence ao teu círculo, diferente. Se não pertence ao teu círculo e tu estavas à espera de criticá-lo, isso é plágio. Isso já foi feito 150 plágio, vezes. E se não for plágio é outros tantos defeitos. Há de haver sempre isso. Falta, e há de faltar sempre, porque não estou a ver essa figura a aparecer, uma espécie de crítico de comédia. Para ser realmente uma figura
que falasse com alguma profundidade sobre comédia, fosse mesmo ao âmago das coisas. Hoje em dia, seja crítica do que for, não é bem crítica, é falar assim por alto dos números que obteve e dos prémios. Qual é o lugar daquela obra na estante das obras semelhantes? Se realmente faz peso na estante, no caso da comédia seria muito complicado. Era alguém que estaria disposto a pôr a cabeça no cepo. Porque o comediante é um bicho muito frágil, não é? É um bicho muito É isso que eu ia falar do ego, exatamente. faz falta para este tipo de coisas. As duas piadas são a mesma coisa e para outros não tem nada a ver. Tem de haver alguém, uma espécie de figura neutra, que vamos lá ver quem é que tem razão. Ou às tantas ninguém tem, não é? Não acho que vá aparecer uma figura dessas. Dificilmente. A comédia tem de crescer muito mais para poder alimentar uma figura como essas. E É essa isso que eu ia dizer, exato. Yeah. Não há mercado para isso, claramente. O que é que achas de. Aí, não vou por aqui, vou esquecer esta pergunta. Bora. Não te quer queimar. Quando quiseres ir, vamos. Não quiseres responder. É isso, eu dou a volta. Tens quantos anos de comédia? 2 anos de comédia? 2, 3, não é? Comecei em 2019, em fevereiro, ou seja, 3, um bocadinho mais, 19, 20, 21, 22, assim quase 4 anos, quase 4. Mas espera, se calhar estou-te a enganar, eu acho que comecei em 2020, assim é que é, comecei em 2020, sim. Tenho quase 3 anos, assim é que é. É um bom ano para começar. É um bom ano para começar. Sim, eu acho que não sei se comecei em 2019 ou 2020, mas foi um desses 2 anos. Não, 2019, claro, porque eu comecei em fevereiro, ao finais de janeiro, assim é que é. Eu sou muito mau com datas. Comecei, sim, em finais de janeiro e fiz muitas atuações sem restrições de Covid. Portanto, claramente foi em 2019, porque em 2020 surge pandemia e no verão é quando eu vou ao Porto aos Maus Hábitos, que é onde depois faço também o leitor disso, portanto, sim, 2019. Quase 4 anos. É claro que esta é daquelas perguntas que já têm a resposta associada. Sentiste que a pandemia foi uma espécie de travão à tua evolução? Não é que a pandemia tenha passado, mas agora estamos noutra fase. Ou conseguiste colher frutos mais à frente? Agora consegues ver coisas positivas da pandemia? Tenho este cuidado também quando falo com comediantes que dizem que já não me viam há muito tempo atuar e que já não ouviam falar de mim, etc. Eu tenho o cuidado de não só culpar a pandemia, claro que a pandemia influenciou, não é? Porque de certa forma não haviam spots para atuar, deixou de haver convites para ir aqui, ali, etc. Lá está, eu fiz os maus hábitos em julho, agosto, já a pandemia algo forte e a partir daí lembro-me perfeitamente que se fechou tudo e não haviam de atuar. Em contrapartida, eu podia ter feito mais para não ter parado. Ou seja, tenho um comediante que me dá muito na cabeça em relação a isto, que é o Tiago Almeida. Ele apertava muito comigo neste sentido, que é, ok, tu não tens onde atuar, mas há tantas outras coisas que tu podes fazer, estás a ver? Mas como eu sempre gostei muito só da essência de stand-up em si, nunca gostei bem de gravar sketches, nunca gostei bem de outras vertentes do humor, escrita para outras pessoas, nunca, ou seja, não tinha bases para me propor para escrever para outras pessoas. O que é que aconteceu? Não há sítios para atuar, eu nunca fui forte no digital, acabei por desaparecer do mapa. E isto depois também coincidiu um pouco com certo síndrome de impostor, em que eu achava que não era realmente bom. Ou seja, eu comecei numa época em que, lá está, para teres a noção, comigo começaram o Tiago Almeida e o Lana do Bem. Vou dar estes 2 exemplos que para mim são flagrantes e que atuei dezenas e dezenas de vezes com eles. E o que é que acontece? Só para fazer aqui um parênteses, a Luana já foi aqui muitas vezes dita como uma das melhores a fazer atualmente. Exato. E o que é que acontece? Começo com eles e de repente, muito por mérito deles, lá está, eles começam a subir de graus e a subir de graus e a subir de graus e eu não estava a conseguir fazê-lo. E o que é que eu comecei a pensar? Ok, eu se calhar não sou realmente bom. Eu comecei a pensar, olha, se calhar a minha vida dentro da comédia vai passar muito por este circuito meio de bares, meio que 1 ou 2 convites bons, mas dentro aqui dos bares. E então desmotivei muito nessa altura, ou seja, não fazia conteúdo, agora procuro mais trazer conteúdo. Praticamente eu nunca dei utilização ao meu Instagram, comecei a dar, agora comecei a dar também ao TikTok, ou seja, o que eu estou a fazer agora devia ter feito na altura, eu não cairia tanto no esquecimento. E lá está, depois este síndrome de impostor, como também não procuravam por mim, eu também não procurava ninguém, eu sempre fui também muito introvertido nesse sentido. Mesmo em noites de comédia, eu sempre sou aquele que está ali meio de parte, sabes? Eu não estou propriamente a conviver com um grande sentido de humor. Foi tudo ao mesmo tempo. Não posso culpar a pandemia porque lá está. Eu tenho colegas meus que em pandemia souberam adaptar-se e souberam e estão aí muito fortes. Dei estes 2 exemplos, mas há outros tantos exemplos que eu te poderia dar
Ou seja, foi aqui um conjunto de coisas que fez com que eu tivesse parado muito tempo, mais do que o que devia, mudou o chip e agora estou aí outra vez com vontade de fazer. Não focaste assim com esta intensidade no Eduardices, mas já naquela altura, no início da pandemia, estavas muito preocupado com esse lado do esquecimento. Estavas Uhum. já com medo Olha, não do, me lembrava. do esquecimento. Basta puxar pela cordinha certa no comediante, quase todos os comediantes têm esse receio atualmente, maiores ou menores, até porque basta olhar e percebemos, mesmo os grandes, se por acaso desaparecem durante algum tempo, quando ressurgem, já não ressurgem com o estatuto que tinham. A não ser que sejam mesmo uma Exato. figura incontornável. Mas essas figuras incontornáveis, eu acho que essa era está a desaparecer. Não Uhum. pelo facto de haver menos gente boa, mas pela oferta. A oferta é tanta, sai conteúdo de todo ao lado, que é muito difícil estar à tona. Esse é o Sem dúvida. lado perverso disto tudo. Estás a alimentar a besta, nunca chega. Sejas Mas o que é humorista, certo é sejas que o que tens de ter for. essa, Yeah, mas yeah. tens de ter essa persistência e esse rigor para contigo mesmo de não ser só palcos, porque aí dificilmente, e lá está, tu vais olhar para a nova escola do humorista, ou seja, nos que surgiram talvez nos últimos 6 anos, 7, e é tudo muito à volta aqui do digital. Não há ninguém bem que tenha ido a palco, aquilo correu bem e de repente está só a fazer datas de norte a sul porque é um grande stand-up comedian, como acontece muito ainda nos Estados Unidos. Aqui não tens bem isso, ou seja, todos aqueles que efetivamente têm datas, que esgotam, que andam de norte a sul, se fores a ver, estão muito associados ao digital. E quer se queira, quer não, por mais que esta também não seja se calhar a minha vontade e de outros tantos comediantes, tem que se apostar por aí. É aí que tu vais buscar muito público, estás a ver? Eu, por exemplo, para dar um exemplo que para mim ainda é meio ridículo, eu criei TikTok há cerca de 2 semanas, coloquei 2 vídeos, ganhei 600 seguidores com 2 vídeos. Se calhar, se eu não o fizesse, essas 600 pessoas não saberiam quem eu sou, tal como agora. Vou continuar a publicar outros tantos vídeos, porque lá está, é como tu dizes, é alimentar a besta, e provavelmente isso poderá ou não trazer frutos. Isso depois também tem a ver com se eu procurar ou não ter qualidade, diferente, eu diria, ter a minha própria persona, não ser mais um que está a fazer isto. Mas se eu conseguir fazer, o social é muito. As redes sociais são muito. Passam uma arma fortíssima. Eu não tinha bem a noção disso, sabes? Yeah, Inocentemente no início eu achava que, pá, se eu fosse bom, estás a ver, a yeah, yeah. atuar em palco, pá, ia correr tudo bem. De repente ia estar aí a fazer, a viver da comédia. É o único caminho, é o caminho do digital, ganhas audiência e depois começam a surgir propostas que podes aceitar ou não, e propostas de vários níveis, sei lá, para escreveres uma crónica não sei onde, uma proposta para escrever um livro, uma proposta para networking com comediantes maiores. Se não tiveres nada disso, epá, é muito difícil, pareces um gajo que naufragou não sei onde e ninguém quer saber. Eu não sei se isso é típico de Portugal, se é uma coisa mais global. Eu tenho ouvido podcasts de pessoal americano e essa fase quase idílica acho que já passou. Se eu for bom, em palco, isto chega. Não sei, não sei. Eu acho que isso já passou. É um conjunto de vários fatores. É o fator se tens agente ou não, se conheces as pessoas certas. É ali um conjunto de fatores. Pode haver um caso ou outro que desminta, mas podemos dizer isto vai ser um corte em relação à questão anterior. Ok, ok, bora, bora, bora. Quem é que consideras referências? Partindo do princípio que vias comédia antes de começares a fazer Uhum. comédia, quem é que perdeu esse estatuto? Quem é que era uma espécie de referência no início e agora já vês com uma certa distância? São como as relações, as Sim, referências. sim, sim. Temos que as deixar ir. Eu diria, pá, é difícil, não estou mesmo a ver assim ninguém. As referências que eu tinha eram muito dentro do mainstream e essas mantêm-se fortes. Eu acompanhava muito ali o stand-up brasileiro, houve ali uma fase antes de começar a atuar que acompanhava muito. Ainda respeito muito o que eles fazem lá, porque, pelo menos os que eu acompanhava, porque existe ali um ritmo, uma necessidade de texto novo. Para mim é pá, uma cena que está a nível de músculo, de cérebro. É muito raro ver noutros países e tens malta a fazer os mesmos beats e está tudo bem com isso durante muito tempo. E ali no Brasil parece quase que tudo é meio facilmente deitado fora. Ou seja, eles estão sempre com ideias novas, coisas novas. Posso dar o exemplo de Maurício Marelos, por Yeah, yeah. exemplo, pá, que é uma pessoa que está sempre com ideias, sempre com coisas, e eu respeitava muito e acompanhava muito antes de atuar. A malta ali dos Quatro Amigos também, não tanto lá está.
não tanto pela construção em si, pelas punchlines, mas mais pela. Respeitava-os muito e respeito-os muito por por terem quase todas as semanas têm ali um beat de 10, 15 minutos novo no YouTube e eu respeito muito isso. O Padilha, houve ali uma altura que lançava pai 30 minutos quase todos os meses. Percebes? Exato. Pá, é um ritmo de texto ridículo, ridículo, ridículo e eu respeito-os muito por isso ainda hoje. Pá, nacional é incontornável, Ricardo Araújo Pereira, claramente, e é algo que não surgiu propriamente, lá está, desta fase um pouco antes de eu ter começado a atuar, como aconteceu aqui com esta malta do Brasil. Já é uma referência muito antiga, Gato Fedorento, obviamente, e eu acho que isto ainda não contei em lado nenhum, por acaso lembrei disto há bocado. Eu lembro-me quando eu andava, quando eu tinha, diria, 5, 6 anos, eu tenho esta memória que bloqueia há relativamente pouco tempo, em que houve uma apresentação da escola, sabes? E a apresentação consistia em criar momentos televisivos, em que grande parte dos meus colegas foram ali fazer cenas de novelas, meio que fazer personagens de morangos com açúcar e coisas assim. E eu, como não tinha ninguém para fazer gato fedorento comigo, fui recriar um anúncio que os gatos na altura tinham para a PT Comunicações, se não me engano, que era um em que o Ricardo tinha assim uma peruca, sabes, e dizia chamadas à borda para o menino, para a menina, tens uma maneira escrita de falar. Imagina, 50 pais, estava eu sozinho com uma peruca e com aquela vestimenta branca a recriar essa cena do Ricardo. É uma referência que eu tenho mesmo muito antiga. Lembro-me também quando era miúdo, estar no Algarve, em férias de família, e estar a horas tardias a ver Levanta-te e Ri, ainda muito naquela altura em que não eram só comediantes, de repente já vai malta da televisão contar anedotas e coisas assim. Tenho muito essa memória também. São estas as referências essencialmente. Fui adquirindo algumas quando entrei no meio, mas ainda não houve assim ninguém que eu tivesse num patamar alto antes de ver realmente como é que isto funciona, ou dentro do pouco conhecimento que eu ainda tenho, e que atualmente não respeito da mesma forma. Ou seja, as minhas referências ainda estão bem cá em cima, felizmente, nesse aspecto. Essencialmente, claro, depois o Bruno, obviamente, Bruno Nogueira, isto é um bocadinho clichê, mas acho que é um bocadinho incontornável, não é? E depois, pronto, depois de ter começado a atuar, ganhei novas referências. Posso dar uma, que é o Miguel Neves. Em todos os podcasts onde eu fui falei dele, na verdade, ao Abro Caricas e ao Idor disse, pá, que é um gajo que eu olho para ele, muitas das vezes quando o vejo em palco e sabes quando estás a ver alguém atuar e gostava tanto de ter sido eu a escrever isso, ou gostava de ser eu a fazer isso, ou gostava de ter essa tua entrega, essa delivery que ele tem, e pá, respeito muito a cena dele. Acho que é por aqui, são as maiores referências para mim. E depois lá fora, Jimmy Carr, Yeah. sem dúvida. E o Chapéu também. O Chapéu mais pela forma como ele explora. São dois nomes partida. bastante diferentes. E é isso. E também respeito-os muito de formas diferentes. O Chapéu é uma admiração que fui ganhando, lá está, quando comecei a consumir muito mais stand-up, quando comecei também a atuar, comecei a querer ver o que é que os outros também faziam e de repente fiquei fascinado com tudo. Tudo tem a ver com o chapéu, fascina-me, sem dúvida. O Jimmy Carr pela persona, pela punchline, pela forma como ele vai buscar ali punch atrás de punch, que é uma coisa pá, que eu acho uau. E depois o Jimmy Carr tem uma coisa também muito boa, que o Chappelle também tem, mas diria mais o Jimmy Carr, que é as pausas, os tempos, a forma como ele encara o público, a forma como ele. Depois ele também tem, mas isso tem os dois, interação pública, pá, são as minhas maiores referências internacionais, sem dúvida. Muito dificilmente consigo ver um especial dele todo. Ok. Não sei se é pelo estilo. Aquele estilo de one-liner é mais complicado. Vês 5, 10 minutos, mas agora 50, uma hora. Sim, eu percebo. Eu É, percebo. Eu gosto disso. E gosto da forma como ele explora isso, estás a ver? Aprendi a gostar, lá está. deste o exemplo do Chapéu, deste o exemplo do Jimmy Carr. Há várias figuras, gostes ou não gostes, tu aprendes sempre. O Jeselnik, tu aprendes na mestria, gostes ou não gostes, ou chega a um ponto, já sei para onde é que tu vais. Aquilo ao início parece único, mas o twist e contra-twist, tu já sabes para onde é que a coisa vai. O Seinfeld também é importante. Parece que já não existe o Seinfeld, mas é um gajo bem importante. Eu vejo muitas pessoas a fazer o que ele fazia e nem sequer lhe dão crédito. A olhar para uma merda web pequena e tentar ali explorar. Para a maioria parece que não tem graça nenhuma, mas é o facto. Uhum. Estás a insistir naquilo dos pioneiros nesse estilo.
de insistir numa claro que sim. observação de uma coisa que à partida não tem graça. Por acaso o Chapéu estou numa fase de desencanto. Eu acho que ele está numa fase em que aproximou-se demasiado do sol. Ele agora está numa postura que pensa que é Deus. Eu ouvi alguém dizer isso agora há pouco tempo, ouvi isso num podcast, engraçado. Ah pá, agora não me lembro, mas já ouvi isso, sim, Sim, está não me parece que seja uma ideia assim rebuscada generalizada. que ninguém Ah, tenha ok, tido sim. antes. Sim, Sim, não me sim, sim, parece. sim. Como ele beneficia desta aura de o chapéu acima de todos os comediantes. E partindo do princípio que é verdade, analisa um comediante dito de stand-up e um comediante, por exemplo, teatro não estou a ver assim ninguém que escreva atualmente. Tinha que ir muito para trás. Este exemplo é assim um bocado ingrato. Fez pouco stand-up, escreveu mais comédia do que fez stand-up. Mas, por exemplo, o Woody Allen. Se analisarmos só ao nível de escrita, é pá, o Woody Allen está 30 níveis acima do chapéu. É isso que o pessoal se esquece. É que fora do stand-up, pensando na escrita, o gajo escreve muito bem. Ninguém escreve como ele, calma. Há mundo fora do stand-up. Há Sim, mundo claro, fora do claro, claro, stand-up. claro, claro. O pessoal às vezes tem as referências tão funiladas no stand-up e daí as dimensões estão todas superestimadas. O chapéu do maior, não sei o que, a fazer num beat, isso só ele é que pensou. Calma. Isso só ele é que faz aquelas gigajogas. Não, isso já foi feito há 3 séculos. A nível de artifícios, vamos assumir no stand-up, mas não é novo na comédia. Já foi feito. Uhum, Já foi feito. claro, claro. Uma maior parte das coisas, sim. É difícil porque são outros níveis. Como é que se chama aquele especial? Há aquele da Nanette, não é? E depois o segundo, como é que se chama? O Douglas. Estás a ver a comediante que eu estou a falar, não estás? Sei, Da... sei, sei, sei. Eu E sou muito ela, mau com nomes, mas sei, sim, estou a apanhar a referência, sim, claro. e ela faz ali um artifício ali quase meta-comédia. Aquilo que está às vezes o Chapéu também faz. Eu sou tão bom que eu vou dizer aquilo que vou fazer e isso vai acontecer. E quando Yeah. acontecer, mesmo... Antecipar a punch, nananã. Quando acontecer, vocês vão ficar espantados. E epá, isso é bom. Isso já foi feito centenas de vezes na literatura. Às vezes falta esta coisa de medir as dimensões. Estamos a superestimar demasiado certas pessoas no stand-up. O gajo, "Ei, é Sim, uma gigante." certa também falta de conhecimento Yeah. e eh, É claro que não estou numa posição muito boa para dizer isto porque gosto muito do Woody Allen, mas a escrita do Woody Allen está num nível completamente à parte. Num parágrafo, se for preciso, começa mais nonsense, depois vai para o humor negro, depois espeta 3 ou 4 referências. Não tem nada a ver. E a por escrita, acaso nunca explorei muito. a própria escrita, está num nível completamente diferente. Teríamos de recorrer ao Ricardo Aruz Pereira. O nível de escrita está num patamar à frente, não, está num patamar Uhum. acima. Eu recordo-me que há pouco tempo estive a reler acho que foi o de Mixórdia de Temáticas, e há lá uma que ele fala de caroços de cereja. Uma merda de nada, ninguém se lembra daquilo. Mas o facto de tu comeres uma cereja e pôres o caroço junto às outras cerejas e tu estás, no fundo, estás a fazer lixo durante 2 ou 3 páginas a dissertar sobre essas coisas, o que é lixo e o que é Ok. que não é lixo. É dar estratégias. Por exemplo, guardar os caroços na outra bochecha. Coisas desse tipo. O nível... Aquilo foi... Faz-me sempre confusão quando há essas medições de este gajo é bué da grande, este gajo é bué da pequena, este gajo o maior de todos os tempos e depois esquecemos tudo à volta. Eu acho que às vezes é um bocado a falta de referências. Acho que é um bocadinho por aí. É como tu dizes. Isto também houve alguém que me falou disso há pouco tempo. Isto funciona quase tudo um bocadinho por massas. Ou seja, se houver muita gente a dizer que o chapéu é muito bom, toda a gente vai querer dizer que o chapéu é muito bom. Se toda a gente disser que o chapéu. E atenção, eu continuo a achar que ele é muito bom. Mas toda a Sim, gente. não se Mas, tornou medíocre de um mas dia para o outro. Mas se houver uma massa que diz que ele efetivamente é inovador e que explora coisas que nunca foram exploradas, outros tantos irão dizer. Porque na verdade não há se calhar bem esta noção de fazer esta. Ou seja, de ir buscar referências para além de stand-up em si. Lá está, como tu falaste bem de livros, às vezes se calhar até mesmo a nível de filmes antigos, talvez de sitcoms também, ir buscar ali algumas ideias e alguns conceitos. Sim, sem dúvida. Estou a perceber o que estás a dizer, claro. Olha, dei o exemplo do chapéu porque efetivamente foi. Eu lembro-me bem que quando comecei a acompanhar stand-up comedy com mais atenção, lembro-me que foi aquele que eu, sem ter bem opiniões externas, me fascinou.
não sei bem explicar porquê, tanto que tu percebeste que eu, ao início não te consigo dar uma razão específica para eu gostar verdadeiramente do Chapéu. Gosto mesmo muito do que ele faz. Claro que há especiais que gosto mais uns do que outros. Sinto que ele agora, por exemplo, pensei nisto há uns tempos também, quando vi alguma cena dele agora muito recentemente, que também como tu falaste há bocado, que ele tem um egozinho assim muito pequenino, como grande parte das... Mas isso quase todos. É, não é? Mas ele em palco dá quase a entender que, pá, desculpa a expressão, mas que se está a cagar e que não quer bem saber do que Mas não sei o quer, quê. mas quer. Claro que quer, claro que quer. Ele até tem partes em que diz isto não me afetou de forma nenhuma, mas pá, se tu estás aí para esse ponto, estás a querer estar 15 minutos a falar disso, é porque efetivamente isso tocou de alguma forma e esse egozinho aí ficou inflamado. Ficou ferido, assim é que é, ficou ferido. Mas sim. Comediantes que dizem a quem quiser ouvir: não tem problema nenhum, eu sou imune a críticas. E depois, quando o formato podcast é muito bom para isso, porque se for um podcast longo, tu podes estar a defender durante algum tempo, chega a um ponto que defesas caem, as máscaras caem, quando sabes estás a dizer uma coisa que não devias ter dito. E depois que eu preciso ir para o Twitter pedir desculpa e não é bem isto que eu penso e não era aí que eu estava a querer chegar. Isso eu também já vi várias vezes acontecer. Há uma frase, acho que é na Bíblia, não vou citar a frase, só a ideia. Não devemos procurar Deus nos sítios divinos. Não devemos procurar Deus nos sítios divinos, mas nos sítios onde Ele supostamente não devia estar. Se confrontares uma pessoa, és racista. Em princípio, a pessoa não vai dizer que é racista. Só vais ver o racismo da pessoa no decorrer de uma conversa e num tema que nada tenha a ver com o racismo. Assim, diretamente, a pessoa, em princípio, não vai dizer nada. Não sei se é ódio, mas às vezes amargura. Às vezes amargura. Eu estava aqui a pensar em alguns comediantes. Antes fazia-se piadas, por exemplo, com ciganos ou negros. Não é questão de fazer ou não fazer. Não é a questão. Esses comediantes que acharam que não deviam fazer, canalizaram. Vamos supor que é uma raiva. Vamos supor que realmente esse comediante tinha uma raiva contra os negros, era racista e era xenófobo. Ok, não se pode fazer com ciganos e com negros, o que é que eu vou fazer? Vou falar de pobres. E tu sentes aquela raiva quando está a falar de pobres. É aí que apanhas o comediante. Ou a pessoa, não precisa de ser comediante. Quando tu falas de negros ou de ciganos, está toda a gente alerta. Estás uma frase de ser racista. Mas não é? Hoje em dia estás sempre uma frase de ser racista. É verdade, é verdade. E o pobre é o L mais fraco. Substituísse o pobre por negro ou cigano e vias, são exatamente as mesmas piadas. Exato, o ponto é o mesmo. Isto é para desmontar aquela narrativa que alguns comediantes... A ideia não é descabida. A questão é a concretização da ideia. De os tempos evoluem, as piadas são diferentes. E vais ver, as piadas são exatamente iguais. Só que em vez de negro e cigano, está lá pobre. É o pobre, sim. É exatamente igual. Desmonta essa narrativa toda. Queres dar assim um shout-out assim a alguém? Pá, eu vou dar um que tu já disseste que a malta por norma dá muito, que é a Luana. Eu agora tive um espetáculo no Ferroviário em Lisboa, em setembro, no mês passado, e fiz questão de convidar a Luana dentro, claro que se ela tivesse ou não disponibilidade, mas tinha e veio, e ainda fiquei, já não a vi há algum tempo a fazer stand-up, pá, fiquei admirado com... Lá está, também está uns puros acima daquilo que eu acho que é o normal, que eu vejo, não só nos comediantes do circuito, de bares e assim, mas também nos que estão, hipoteticamente, acima dela, na hierarquia. Mas a Luana, sem dúvida, deixa-me pensar acima. Já tem o Miguel Neves, pá, para mim, aquele gajo que eu vejo e tenho ali uma admiraçãozinha por ele. Acho que nunca lhe disse, mas também não faz mal. Depois há outros dentro de, sei lá, olha, eu gosto muito do Carlos Pereira também. Portanto, também faço sempre questão de o convidar quando temos ambos disponibilidade. Gosto muito do Carlos porque acho que ele vai buscar pontos. Lá está, olha, voltamos ao mesmo. Que à partida são pontos que estão gastos, temas, o facto de ele ser preto, o facto de nananá e todo este tema, ele consegue ir buscar. Ele já faz isto, se calhar há 8, 9 anos, e consegue sempre recriar dentro desse tema, consegue ter sempre ângulos muito bons. Ele, por exemplo, ele tem uma piada que eu não vou desenvolver o set, mas que basicamente ele fala da relação que tem com o cão e diz que o cão tem a mesma reação para a pessoa que está-se a cruzar com ele no passeio
que ele tem, que é a pessoa passar para o outro lado, ou seja, não sei se me fiz entender, mas por ele ser preto, meio de cães e tal, as pessoas passam o passeio. E eu acho muito interessante estes pontos que ele vai buscar dentro do tema do racismo. E depois é muito engraçado que, da maioria das vezes, ele está por uma plateia de brancos. Ou seja, ainda se torna mais engraçado o facto como ele consegue pegar no público, mesmo estando a falar de um tema que, à partida, para quem está a assistir, é desconfortável. E tu sentes desconforto em algumas pessoas. Portanto, o Carlos, a Luana, o Miguel, acho que são assim as três referências dentro da malta que está aí e que eu vejo assim de vez em quando e que tenho uma certa admiração também. Acho que são isto. Eu vou lembrar de mais alguns e se calhar já te digo agora para já ir. Falta-me falar com a Luana. Já falei com o Carlos, já falei com o Miguel. Espero que ela ouça isto, alguém lhe passe e diga. Não espero uma resposta. Está o convite feito. Quem quiser aceitar, aceita. Não, É isso, é isso. não há aqui nenhum azedume à volta disto. Eu compreendo Uhum. perfeitamente. Basta calhar numa altura má e não Ou numa dá. altura em que se calhar surjam mais convites Yeah, para além do yeah, teu, tipo, de repente tens mais 3 ou 4 pessoas a convidar yeah, yeah. e é de género, pá, para ir ali se calhar tem que ir aos outros sítios e é um bocadinho por. Compreendo. O que é que tens visto assim ultimamente? Pode ser uma Ok, série, ok. um solo de stand-up, pode ser uma coisa nova, como pode ser uma coisa antiga. E até pode ser uma coisa, não sei se és deste género, isto normalmente ataca mais as pessoas mais velhas, que é revisitar uma coisa que gostaste e estás sempre a ver a mesma coisa tempos a tempos. Olha, dentro do comédia, por acaso, não há assim, se calhar, nada que eu esteja. Pá, isto depois também tem uma explicação e eu vou tentar dar lá agora. Não sei, desculpa, mas é efetivamente uma desculpa. Que é, fora da comédia, estou a rever agora Breaking Bad, não tem nada a ver, mas pá, é uma série que a nível de guião que eu aprecio bastante e comecei agora a rever. Eu vi há uns aninhos atrás e agora estava a rever, tentar ter outra visão e tentar voltar a ver aquilo e tenho visto quando tenho tempo, mas agora tenho visto pouca coisa e ainda há bocado também estive a falar isto com um rapaz que está agora a trabalhar comigo, que tem estado a filmar, que eu estou a gravar aí umas cenas e ele que me tem estado a ajudar nesse sentido e falei com ele que tenho sido muito exigente comigo mesmo para não acontecer o que me aconteceu há uns tempos atrás de evitar ao máximo procrastinar. Acho que é assim, esta a palavra mais correta. O que é que eu tenho feito? Tenho todos os dias, ou seja, reduzi bastante para já a utilização de telemóvel. Tenho deitado todos os dias cedíssimo, tenho acordado todos os dias cedíssimo, venho para o estúdio, temos estado a editar aí umas cenas, tenho estado mais a tentar lançar coisas, estou a gravar outras tantas coisas, ando a tentar fazer também, a atuar mais, agora dia 22 vou atuar, dia 26 de novembro vou outra vez, e um pouco por conta disto tenho falhado um bocadinho no que toca a ver novas coisas e a rever coisas que já tenha, que já tenha consumido anteriormente. Posso dar agora uma que me lembrei, que não tem bem a ver com stand-up comedy, mas que vai buscar muito à comédia, Pôr do Sol. Lá está, o que é que aconteceu aqui? Comecei a ver muita informação sobre aquilo, sem ter visto logo inicialmente o que era. Começo a ver uns pequenos shorts, uns pequenos vídeos de ali coisas geniais e decidi ver a primeira temporada e daí para mim já tinha visto também a segunda e foi se calhar a última cena que eu vi assim dentro da comédia. Recentemente também estive a ouvir o Humor à Primeira Vista com, com um dos guionistas, pá, que agora está-me a faltar o nome, porque lá está, isto sou eu ser péssimo com nomes, mas que basicamente é um dos membros de Terra Ativo, era o Pombares, o Roberto Pereira e este que eu me E estou a esquecer. é Henrique, será? Será Henrique? Sim, exatamente, exatamente. E estive a ver agora o Humor à Primeira Vista dele, ou seja, andei aqui agora neste fascíniozinho pôr do sol durante os tempos. É uma falha minha, ainda não vi. Pá, aquilo tem cenas geniais, geniais, geniais. Estive a acompanhar isso. Agora, a nível de stand-up comedy, a nível de séries, sitcoms e assim, ultimamente não tenho acompanhado porque também estou nesta fase de meio que mudança de horários, tomada, porque eu tinha muito defeito de deitar muito tarde, lá está, ficava a ver muitas coisas, ficava a absorver muitas coisas, acordava tardíssimo, perdia o meu dia todo e Yeah. agora estou nesta de acordar cedíssimo, para mim é cedo, pá. Tenho acordado aí por volta das 8. Já me começo a despachar, saio de casa, mesmo não tendo nada para fazer, saio de casa, venho para aqui, para o estúdio e estou a criar. E é um bocadinho por aí. Tu chegaste a um ponto em que, pelo facto de consumires demasiada coisa, sentias-te mais ou menos paralisado. Eu acho que veio daí também o meu síndrome de impostor. Eu acho que veio daí, foi de, sabes, de estar. Depois também, lá está, o que é que eu ia ver? Idealmente são os melhores. Ia procurar N coisas sobre. Eu nem estou a falar só de especiais de comédia, Sim, estou a sim, sim. falar
Olha, Monty Python, houve aí uma altura em que, como eu não apanhei essa fase por ser mais novo, óbvio que já tinha visto algumas coisas, dei por mim a pesquisar intensivamente sobre aquilo, a tentar perceber o que era, porque é que foi tão importante e impactante para tanta gente. Andei nessa busca, depois comecei a descobrir novos humoristas, comecei a ver muitas coisas, dei por mim a achar, epá, eu nunca vou conseguir fazer nada disto. Tipo, percebes? Ou seja, e depois lá está, era culpa minha porque o que é que acontecia? Levava horas a consumir esse tipo de conteúdos, dormia, acordava tardíssimo, só preciso ia atuar, depois ia atuar e se calhar via, bastava ver um ou dois a serem muito bons e eu a ser bom e ainda feria mais o ego, ia para casa, consumir mais coisas, obrigava-me a escrever, mas isto também faço atualmente, mas de uma forma mais saudável, obrigava-me a escrever numa de me tornar melhor, estás a ver? Ou seja, tenho que escrever muito para um dia chegar àquele nível. Hoje em dia não, hoje em dia eu sinto que tenho que escrever porque tenho que exercitar o meu cérebro e tenho que procurar ter ideias novas para o meu próprio bem, e algumas outras não. Mas sim, houve uma altura em que era tóxico a procura de tanta coisa boa, coisas nada a ver com a comédia, não sei se é interessante estar a dizer aqui, mas Não, não. depois faz com que também não me alimento bem, poucas horas de sono, essas coisas todas. Perdi muito peso na altura, eu também falo muito disso também, agora nestes 5 minutos que eu ando a fazer e a testar, falo muito também disso. Pronto, ou seja, estou a tentar melhorar todas essas coisas à partida, se calhar, porque eu também, epá, é tal cena, eu, por exemplo, todas as pessoas que efetivamente eu vejo que conseguem viver da comédia, que estão efetivamente consolidadas dentro do que é o humor, vou falar principalmente em Portugal, eu vejo, ou pelo menos eles transmitem cá ali um certo rigor, sabes? Ou seja, imagina, eu posso não ter nada para fazer das 9 à 1, mas tenho que estar ativo, não posso estar a dormir, estás a ver? Tenho que procurar ter alguma coisa para fazer, sei lá, mandar e-mails, aí se calhar já era saudável para mim aproveitar esse período da manhã que efetivamente não tenho nada para fazer, para procurar novas referências, etc. E, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota, há pouco tempo a falar no podcast dele precisamente sobre isso, que ele procura ter esta exigência de horários, de acordar cedo, de ir para o estúdio, de procurar fazer coisas. O Carlos Coutinho Vilhena, houve uma altura em que eu também tinha uma ligação de alguma proximidade com ele, porque nos cruzámos em algumas noites e ele também falava muito deste rigor. O Bruno Gueira também já ouvi falar muito sobre isto. O Ricardo, quando ele passa horas e horas no escritório. Ou seja, estas referências mais ou menos fortes dentro do panorama nacional são tudo. Eu quero muito pegar neles como exemplos porque efetivamente eles estão bem, estão a viver daquilo que eu também quero viver e têm esta disciplina. E eu não tinha e ando a procurar ter esta disciplina, que é uma coisa que é muito nova para mim. É uma coisa que surgiu se calhar há dois meses, um mês e meio, e estou a colher frutos disso. De repente era como estavas a dizer há bocado, de repente tenho mais convites, vou estar a mais sítios, corre-me melhor, consigo mais facilmente escrever coisas novas, testar coisas novas. Por exemplo, ainda relativamente há 2, 3 meses fiz uma coisa que para mim era impensável, que foi, andei durante se calhar um mesinho, um mês, um bocadinho menos, a escrever texto, a limar, a tirar, a pôr, a trocar ali algumas coisas. Depois liguei ao João Alves, que eu sou de Setúbal e o João Alves também é, e ele tem aqui uma noite que é o Comedian, e eu perguntei ao João se podia ir testar texto ao Comedian, ele, como sempre, abriu umas portas, fui, e de repente dei por mim a estar 15 minutos pela primeira vez, que era uma coisa que para mim era impensável, muito por causa disto, porque mudei muito a minha forma de ver. Tudo o que disseste foi tanta coisa, eu não vou tentar sintetizar porque é impossível. Claro, claro, claro. Não sei se interpretei bem, mas uma espécie de desapego em relação ao texto. Fiz o meu trabalho, mas independentemente daquilo que acontecia em palco, eu estou safo. Fiz a minha parte. Não sei que comediante é que falou sobre isso. Não sei se. Talvez o Álvaro. Falaste-me há bocado que Não, falaste do não, não, Álvaro. O não. Álvaro É tem assim. muito essa cena de. Também pode ter sido, mas não, eu estou a pensar em conversas que até de podcasts estrangeiros. Esse nervosismo ou essa ansiedade à volta do texto, se corre bem ou não, tem muito que ver quando tu escreves pouco. Quando tu escreves muito, mas à medida que vais escrevendo mais, o teu desapego é maior. Tu já não és mau a fazer aquilo. É uma questão de afinar. Nos antípodas está aquele comediante que só tem aqueles 5 minutos, está agarrado aos 5 minutos. Aquilo é um filho. Aqueles 5 minutos, para ele, é um filho. Acontece muito no meio.
Eu vejo muito isso. Eu acho que muita da ansiedade relativamente a testar texto desaparece à medida que testas mais texto. Torna-se um hábito. É claro que toda a gente está com a cabeça nos resultados imediatos. Nós queremos colher já coisas, não é? Estamos a fazer uma cena e queremos colher já frutos. Logo. A gente ainda não sabe bem que frutos é que a Gara vai dar. Se continuares, é que eventualmente mais à frente dão uns frutos. E nem conheço este fruto. Mas foi pelo facto de regares a arte todos os dias, neste caso, ires a palco e escreveres texto todos os dias e alimentares-te mesmo de forma literal, mas alimentares-te de referências a melhor dose. Isto é quase como um plano, uma espécie de dieta. Tens que encontrar a dose certa. Estás sempre a consumir. Tem de haver uma altura em que fazes. Nós, como estamos a viver nesta época da informação, em que há bué merdas por todo o lado, um gajo corre o risco de ficar com a cabeça paralisada. Há cada vez mais casos de humoristas cada vez mais novos a terem sucesso e isso depois cria aí um curto-circuito na cabeça, não é? Ei, pá, este gajo conseguiu não sei o quê aos 25. E começou agora. Mas partindo do princípio que a pessoa tem talento, cada comediante cresce a uma velocidade diferente. Há comediantes que só vão ser aquilo que querem ser daqui a 20 anos. Quando atingirem esse patamar, vão ser dos melhores. Se eles conseguirem esperar esse tempo todo, há comediantes que chegam logo àquilo que querem ser muito cedo, mas depois aquilo que querem ser é mais limitado. Aquilo que chamamos voz. Há comediantes que chegam à voz muito cedo, mas a voz que eles alcançam não é uma voz de tenor. Dá para poucas músicas. Há público para tudo. O Louis C.K. demorou muito tempo até, mas quando chegou, pronto, aí valeu a pena. Esse aí é o veneno dos nossos anos, do nosso século. Acho que ninguém está com vontade de esperar. Olha, agora estou nesse processo, felizmente, o meu mindset é muito esse que tu estás a falar agora, que é o saber esperar, o importante é ver consistência, continuar a trabalhar, continuar a fazer coisas e esperar. Tens gajos na comédia, em Portugal ou fora de Portugal, que bateram aos 30. Estás a ver? Por exemplo, olha, o Batagos, por exemplo, tem que 30 e qualquer coisa, 36, 37 anos e bateu há 2 ou 3. Não vou ser eu com 23, 24, 25 anos, vou estar já preocupado. Isso lá está, é uma aprendizagem. Vou estar já preocupado e não bati até agora, esquece. Nunca vou conseguir viver disso. Pá, vou ter que ir trabalhar com um emprego das 9 às 6 porque não vale a pena. Não. É continuar a trabalhar. Quando o pessoal diz isso ou deseja o sucesso imediato, está a esquecer-se que pode ser um presente envenenado. Imaginando que tens a sorte ou o azar e de repente chega uma carrada de pessoas para ver as tuas coisas. Mas tu não tens nada para ver. Supondo que aquele viral é mesmo bom e o resto não é assim tão bom, o resto não acompanha. Se calhar é melhor ser descoberto mais à frente. Pode ser um tiro no pé. Estás a falar a nível de passado, mas por exemplo, a nível de futuro não teres bem um plano de carreira e de repente tu tens a sorte de estar na boca do povo por uma situação específica, mas depois não consegues dar continuidade porque não tens projetos, não tens quem te sustente, não tens quem te ajude. Voltamos ao mesmo, e cais no esquecimento e de repente aquilo foi só uma fase e não foi a partir daí que fizeste uma carreira. Saber aceitar a espera e trabalhar. Quer queiramos, quer não, gostes ou não do jogo das redes sociais, tem de ser jogado. Foi o que eu aprendi, exato, tem que ser. Gosto, quer não, eu não sou a pessoa mais fotogénica, a pessoa que gosta propriamente, tem a autoestima suficiente para estar a publicar um vídeo onde de repente estou lá eu e depois eu sou muito autocrítico, um vídeo que para mim está bom, já daqui a um mês, isso não está, podia ter feito assim, podia ter feito assado, etc. E de repente não, eu percebi, não, o digital tem que ser uma cena. Eu tenho visto em pessoas mais novas essa espécie de ansiedade, mesmo em relação a conteúdos passados. E pode não ser uma coisa muito antiga, de nunca estão em paz com coisas que puseram, por exemplo, há um mês. Se calhar vou tirar. Não, vou pagar tudo, vou ocultar tudo. De alguma forma não estás a fazer espaços contigo próprio ou com o teu passado. Não sei se é muito saudável. Há um lado pouco saudável nestas coisas das redes sociais. É que vai chegar a um ponto em que está tudo exposto. Alguém fotografar na rua e tu apareceres atrás. Vai chegar a um ponto em que tu vais aparecer atrás ou à frente de várias fotos em simultâneo, porque não vai haver privado. Do ponto de vista humorístico, é só recolheres os brutos e depois cortares as partes que te interessam e tens sempre conteúdo. Qual é o lado nefasto? Quando te apercebes que realmente esse é o mundo,
vais-te retrair bué. Seja nas influencers, seja nos comediantes que estão mais dentro do digital, já não conseguem muito sair dessa pose, porque sabem Uhum. que, sobretudo aqueles que já têm fama, há Ok. sempre câmaras a apontar para ele, não é? Ou para ela. Uhum. E tem de estar sempre na pose para aquilo que tu disseste, para estarem fotogénicos, porque uma foto má pode desaguar numa crítica. É o mundo que estamos a navegar ainda, não é? Não sei. Claro, 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 claro. Vai ser um mundo tramado, vai ser um Percebo. mundo tramado. Eu normalmente pergunto, já me deste alguns nomes, pessoas para eu convidar para o podcast. Certamente vais repetir os nomes, não é? Não, 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 não. Vou evitar repetir nomes, vou evitar repetir nomes. Deixa-me ver, assim, malta eu gosto. Olha, o Mirama, já estiveste cá? O Mirama era interessante. O Mirama é um gajo muito interessante. E, olha, também é um gajo que tem muitas referências. Gosto muito do Mirama. Acho que para este tipo de conversa ia ser uma pessoa que se ia adaptar bastante bem e que ias gostar de conhecer se ainda não o conheceste. Portanto, vou deixar o Mirama. Yeah, yeah. Não sei se alguém tinha dito, olha, Não, não, por fica aqui. acaso, não me quero enganar, porque já são umas quantas conversas. Acho que nunca Claro. tinha sido dito, salvo erro. Então pronto, olha, fica ao Mirama e quando ele estiver cá diz que fui eu que fiz Yeah. a Yeah. call. Algum conselho para os comediantes ou um aspirante a comediante? Acho que já dei muitos durante esta conversa, mas essencialmente procurar um equilíbrio a nível de ego, ou seja, evitar a comparação. Acho que isto é muito importante numa fase inicial. Sinto muito isto em noites de open mic. Há muita cena da comparação e muitas das vezes querem dar a entender que é de uma forma tranquila e positiva, mas tu sentes que aquilo, por exemplo, um comentário que eu ouço muito, ou que eu ouvia muito quando fazia muito open mic, era o este gajo foi melhor que eu. Ou seja, não chega a dizer que o gajo foi bom, tem que dizer que foi melhor que eu. Estás a ver? Evitar a comparação com outros é uma coisa que eu estou a aprender agora. Ter disciplina, eu acho que é muito importante. Era uma coisa que me faltava, que eu estou a procurar ainda ter disciplina. Eu não digo escrever um texto todos os dias, não digo que tens que fazer um beat todos os dias, não digo que tens que ligar a câmera e gravar o sketch todos os dias, mas procurares dentro da tua disponibilidade, dentro do tempo que tens livre, porque muitas das vezes, como nós sabemos, existe trabalho, existe escola, existe outros tantos fatores, procurar ser produtivo. Então, eu digo isto muito na minha vida, não em relação à comédia, mas também procurar conseguirem se rodear de pessoas boas e que acrescentem. Eu, felizmente, quando voltei, tive essa sorte, rodeando de pessoas muito boas dentro não só da comédia, mas também fora dela. Acho que é isto, ou seja, rodear de pessoas boas, não procurar comparação com outros. E estava a faltar aqui alguma, mas já disse, está dito, é isso. Assim como assim ninguém segue os Ah, conselhos, e a não é? disciplina de horário. E Disciplina de horário. por muito bons que sejam os conselhos, ninguém segue os conselhos. Só mais Pois é. tarde é que, afinal, o que o Rafael disse faz sentido, devia ter mais disciplina. Mas só depois de fazer merda, não é? E outra coisa que eu esqueci de dizer, também sentia muito isto há uns tempos, quando comecei, a necessidade de meter culpa do nosso hipotético insucesso noutras pessoas. Isto também acontece um bocadinho, não sei, noites de comédia, mas noutras tantas vertentes, por exemplo, a mim não me correu bem porque o gajo que foi antes de mim matou a casa. Pá, o meu vídeo não foi bom porque não sei quem fez um vídeo parecido e não sei. O meu beat não resultou porque o público não estava receptivo. Ou seja, meio que meter desculpas para aqui, para ali e não procurar a melhoria. Isso é muito importante. Também via muito isto e fazia um bocadinho de confusão. A cena de saber assumir que não, se calhar isto não está bom, se calhar tem que mudar aqui. Se calhar se eu já fiz esta piada 10 vezes e a punch não resulta, se calhar tem que mudar aqui alguma coisa. Estás a ver? Se eu já fiz 15 open mics e o público não estava receptivo, se calhar não tem a ver com a pessoa que foi antes de mim, mas sim comigo. Lá está. O meu conteúdo digital não bateu, é porque eu não tenho aquela carinha, não tenho aquela imagem que tem muitos humoristas, aquele sorriso perfeito e aquela ideia de estão todos muito coesos e muito limpos. É importante para a comédia e é importante para a Para vida. tudo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tenho uma teoria que os melhores comediantes são aqueles que se enfrentam eles próprios. Não quer dizer que depois o material exponha essa luta. O material pode não ter nada a ver com essa luta da culpa ou pode ir para um lado que nada que tem a ver com isso. Mas a questão é que o comediante fez essa luta para tentar, Uhum. para tentar perceber realmente, na questão prática, toda a gente é uma criatura
limitado em termos de energia. Se tu estás a gastar Exato. energia com essas coisinhas, depois, quando chega a hora de criar, já não tens energia. Porque achas que estás sempre bem, que efetivamente não resultas porque Yeah. por outros tantos motivos. Aí voltamos à questão do ego. Eu acho que para seres um bom artista tens de ter uma relação pelo menos saudável. Já não digo saudável porque há vários casos que não é saudável, mas tens de aprender a dialogar com o ego. Saber que há alturas que não podes deixar que o ego fale por ti. Porque se o ego Ok. fala sempre por ti, vai haver merda. Vai haver merda. Não estou a dizer para ires ao limite como os budistas e procederes a um ritual de esmagamento do ego. Eu diria que é procurar o equilíbrio, que foi o que eu te falei há pouco. O ego tem este problema de ofuscar os defeitos ou a falta de trabalho. É sempre um holofote que vai procurando outras causas. Está aqui a tentar fazer um paralelismo entre, por exemplo, o escritor e o gajo que vai a palco para fazer stand-up. É solitário, não De é? certa forma, são duas artes solitárias, sem dúvida. Quem faz stand-up está ali na fronteira e essa fronteira é muito tensa, que às vezes até causa depois problemas mentais. Se estiveres em palco diante de várias pessoas, dá a ideia que estás em comunhão com o mundo. Ou pelo menos com aquela plateia, és o centro das atenções. Todas aquelas pessoas estão ali para te adorar. Mas assim que o espetáculo acaba, tu entras numa realidade que estás sozinho de novo. E Pois é. esse contraste, que por vezes se prolonga na viagem para casa, há pouco estava à frente de centenas de pessoas, ou milhares. Tantas vezes. E depois estou sozinho. Qual destas versões é a realidade? E É isto. muito interessante esse ponto. Eu sentia muito isso como eu vivo em Setúbal. Ia de comboio para Lisboa fazer open mic no início. Eu sentia muito isso, que era, pá, durante 7 minutos estava ali com pessoas a ver, a aplaudir, a rir. Agora estou aqui no comboio, sozinho, a ouvir música. Pá. E é solitário esse rir, claro que é. Mas também é interessante ao mesmo tempo. Há muita gente a falar nisso, comediantes e às vezes séries, a falar nesta coisa de que o comediante é sempre uma criatura que está necessitada de afeto. Não são Não diria necessariamente. que é só comediante. Eu acho que há uma necessidade grande de aprovação. Sim, Eu sim. sinto muito, se calhar muito mais do que noutras tantas. Porque lá está, é um trabalho solitário. Tu estás a expor uma coisa que é tua, a partir é só tua, a menos que tenhas ghostwriters, etc. Mas que é uma coisa tua. Enquanto num teatro, por exemplo, uma peça de teatro foi escrita por outra pessoa, foi ensinado por outra pessoa, tens outros tantos colegas, na televisão a mesma coisa. E isso tende a ter um bocado isto. Tens de ganhar uma espécie de distanciamento ao teu trabalho. Quanto mais Uhum. fazes, normalmente quando o comediante vai a palco, não é que seja ele mesmo, mas é quase, é uma. Está-se a expor. Expõe-se de Está-se a uma expor. forma que. E daí que doa muito se não obtiver a aprovação. Porque aquilo que o comediante está a sentir é: se não gostam das minhas piadas, não gostam de mim. Exatamente, porque isto é aquilo que eu sou. Então, mano, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas se conseguires, pela via do trabalho, criares tanto trabalho, criares uma distância em relação ao texto, se isso acontecer, não estás a testar texto, pode acontecer, acontece. Por exemplo, ao Seinfeld, é esta ideia de que os comediantes portugueses, não, a mim corre-me sempre bem, a mim corre-me sempre bem. Isso é engraçado, vê-se o pessoal lá fora. O Chapéu, por acaso, é o único caso que não se ouve muito nisso, mas quase todos os comediantes, seja lá, sei lá, gosto ou não gosto, o Joe Rogan, o Jeselnik, a Sarah Silverman, toda a gente, epá, tive uma noite. Assumem o fracasso. Ninguém riu. Os comediantes portugueses. Nunca tive uma noite má. Ah, não, o pronome é sempre bom, sim. Tá. És tu, mas tu já fizeste tanta coisa, quando chegas a palco já não coincide bem. Tu já estás noutra, tu já escreveste outras coisas. É aquilo que acontece talvez com os escritores. Quando um escritor apresenta um livro, ele já não está naquele livro, ele já está a escrever o próximo, já escreveu 2 ou 3. Ou seja, se houver críticas mais pesadas, há de doer-lhe, mas já não lhe dói tanto. É trabalhar muito, que assim já não dói tanto de correr mal. Eu acho que é mais isso. Aí ficas tipo com o sentimento de ver cumprido e pronto, e olha. E até porque as coisas não têm aquele peso que o humorista deposita nelas. É só um texto. Amanhã haverá outro, no palco. A seguir a mim haverá outro. E este não é o último palco, em princípio, que eu piso. Haverá outro palco. Eu acho. E as pessoas esquecem-se rápido também, estás a ver? Sim. O humorista fica, que lá está, fica a achar, ai, agora vou sair daqui, e as pessoas não gostam. Epá, as pessoas não se vão. As pessoas tão depressa, se calhar, vão se lembrar de ti, como se vão lembrar do gajo, pá, que teve mega bem, que arrancou a maior risada da noite, e é um bocado por aí. O triste, porque se fores o gajo bom, mesmo arrebentaste a noite, ninguém se vai lembrar de ti. Este é o lado
acho que foi com o José Bernardo. Em princípio vamos todos ser esquecidos. Toda a gente se vai esquecer de nós. Pode atacar as pessoas que têm ilusões de grandeza. Mesmo os maiores comediantes vão acabar por ser esquecidos. Nota-se o decaimento. Assim que morres, tornas-te logo maior do que és, mas depois há um decaimento. Vais decaindo. Envolvidos 10 anos já ninguém se lembra de ti. Ou são poucas as pessoas. Aquelas pessoas que estudam o teu trabalho, ou aquelas pessoas, mesmo fãs, que guardam com algum carinho. Ficou assim um bocado para baixo. É na boa. Eu em palco também falo assim de coisas que levam um bocado para baixo, portanto está tudo bem, pá, estou habituado a isto. Não digas que o pessoal sai a chorar. Não. Sentem uma certa compaixão, sabes? Eu sinto isso. Não digas que isso é uma forma de tu criares uma espécie de empatia. Assim aproxima o público. Pensei que tinha manha aí. Não é toda uma estratégia, mas que acontece. O que acontece. Por exemplo, eu falo muito e se as pessoas forem ao meu Instagram vão ver isso, eu falo de depressão, porque efetivamente passei por isso e conheço bem o que é passar por uma situação dessas. E não sei se é por as pessoas se identificarem, se é por não estarem se calhar tão habituadas que se fale nisto, porque se calhar lá está, não têm tantas referências dentro do humor, mas que muitas das vezes não só sentem compaixão, como têm uma certa necessidade no final vir dar meio que uma palmadinha nas costas, sabes? Do género, olha, correu muito bem, olha, muita força. Como se eu, percebes? Do género, está tudo bem, isto é a minha persona aqui, não quer dizer que eu esteja a passar por isto, ou lá está, porque isto depois lá está, a nível de texto, às vezes faz mais sentido falar do presente do que no passado de uma coisa que já aconteceu, mas que a nível humorístico faz mais sentido dizer que está a acontecer agora, que as pessoas vão, pronto, há um bocadinho por aí. Mas não o faço à procura de compaixão e de apreço, até porque tenho outros temas mais puxar para cima e mais brejeiros, por assim dizer, e que às vezes resultam muito melhor do que resulta este texto mais deep. Não faz mal acabarmos assim, pelo menos para mim, porque então, está tudo bem. Está feito, por mim está feito. Olha, gostei muito da conversa. Gostaste? Eu também gostei muito. Olha, obrigado pelo convite. Muita força para ti e para o teu projeto e obrigado por te lembrares de mim. Fico feliz.